Então, a gente dá continuidade aqui com uma avaliação do sistema nervoso ao longo da filogenia dos invertebrados. Tá? Então, eu queria começar com essa árvore filogenética aqui, que mostra algumas novidades ao longo do tempo, né? E que mostra a existência de um estoque ancestral que tem uma série de ganhos ao longo da evolução, né? Que tem uma série de novidades que vão aparecendo ao longo da evolução e vão se fixando, mas que a gente não pode esquecer que são derivadas de situações antecessoras em que a modificação ganha não é completamente descartada. Então, ao longo da evolução, a seleção natural ela produz novidades e essas novidades estão em cima de características anteriores que são mantidas, né? Então, características que trouxeram vantagens evolutivas são mantidas e são modificadas ao longo do tempo. Tá? Então, a evolução não reinventa a roda, isso é importante deixar bem claro. E aí a gente vê que conforme os animais vão ganhando características, vão aumentando em número de células, vão tendo estruturas de organizações mais elaboradas, eles vão tendo mobilidade mais elaborada, eles vão ganhando tamanho, eles vão ganhando coordenação e vão ganhando integração de áreas corporais. Então, o sistema nervoso começa a ter controle mais elaborado das partes, as movimentações se tornam mais elaboradas, né? Movimentos mais finos, movimentos aprendidos. Então, ao longo do tempo, nós vamos vendo que a mobilidade é um efeito muito grande sobre a locomoção e mobilidade dos animais, dada pelo desenvolvimento do sistema nervoso. Então, se a gente for olhar os primeiros organismos, né, unicelulares, que deram origem aos pluricelulares, nós começamos aqui com alguns coanoflagelados, né, que tinham uma origem isolada e que possivelmente, quando agrupados, deram origem a um possível organismo ancestral que nós acreditamos ser esse aglomerado de coanoflagelados juntos, né, cada um ainda independente, de funcionamento independente, mas que tinham uma vantagem em estar juntos. Então, tinham maior proteção, né, possivelmente eram menos predados por aumentar o tamanho do organismo, e isso então favoreceu de algum modo essa organização que foi mantida, né? E aí, após essa primeira organização, cada indivíduo, cada célula dessa aqui, passa a se organizar agora para ter uma função diferenciada no organismo e a gente passa a ter os primeiros poríferos. Então, nesses primeiros organismos aqui, mais primitivos possível, nós temos ainda, né, a parte interna cheia de células com o flagelo, né? Esse flagelo favorece a absorção de alimento e agora a gente começa a observar áreas específicas do corpo do organismo que têm papel um pouco diferente uma da outra, né? Além disso, embora não tenhamos ainda um sistema nervoso, então os neurônios não apareceram ainda nesses organismos, a gente vê nessa região aqui de ósculo modificações de células com capacidade contrátil, são as chamadas células mioepiteliais, que circundam aqui essa entrada de água, favorecendo então uma manutenção de quantidade de água interna no organismo, né? Favorecimento de manutenção de substâncias aqui dentro, ou evitação de substâncias tóxicas, caso apareça alguma corrente tóxicas aqui, o animal consegue evitar a entrada. Então não é uma grande capacidade contrátil, mas é um começo já de alguma capacidade contrátil. Seguindo na sequência evolutiva, nós encontramos os Cnidaria. Então, os Cnidaria, eles apresentam algumas características aqui que favoreceram o estabelecimento desse grupo. Então, dentre elas, uma bicamada aqui, né, organizacional, assimetria radial, embora com sucessões entre fixos e sésseis e livre-natantes, né, a gente vê que o organismo tem uma bicamada de ectoderma e endoderma, e essa bicamada aqui, então, de tecidos, ela oferece a oportunidade do aparecimento de tipos celulares organizados para funções diferentes.
E é nesse organismo que a gente vê os primeiros neurônios. Então, os primeiros neurônios aparecem aqui em quinidária, né, no meio desse tecido aqui, e tem uma função muito específica de receber e processar a informação, passando a responder com arcos reflexos. Então, a gente vê que a locomoção pode ser mais organizada agora, existe um equilíbrio corporal, existe uma resposta à frente a situações de estimulação por algum tipo de substância ou por alguma sinalização, né, que o animal consegue perceber e mandar sinais através desses primeiros neurônios para as células efetuadoras da resposta. Ainda tratando aqui dos quinidária, a gente vê já o aparecimento de um dos principais elementos do Bauplan, né, que teve uma modificação que foi mantida depois ao longo da evolução dos outros organismos, né, que é a centralização. Então, o que seria a centralização aqui? É a modificação do padrão de distribuição das células nervosas para uma organização localizada numa região central. Então, as células elas surgem pela primeira vez aqui, elas estavam distribuídas nos primeiros animais de forma mais difusa, mas elas passam a se centralizar, a se acumular perto da região da entrada da água, né, da boca do organismo, favorecendo então um padrão motor, um padrão de responsividade mais organizado. Então, a gente vê a presença de células sensoriais, a gente vê a presença dessas células associativas, que são os neurônios, que passam a informação num tipo de arco reflexo, e de células motoras, que foram ganhas, né, num momento anterior aí, e que são mantidas nesse segundo passo aqui evolutivo, que são as células mioepiteliais, favorecendo aí modificação, né, contração coordenada, controlada pelo sistema nervoso agora. O que a gente vê também aqui como novidade é essa simetria bilateral, né? Então, além de uma organização central do sistema nervoso, começa a aparecer uma modificação futura que é a simetria bilateral, não mais uma simetria radial, como a gente via nos quinidários. Então, nesse caso da simetria bilateral, e eu seleciono aqui quais organismos vão apresentar essa modificação, né? É uma modificação que favorece agora não só a cefalização, né? Não só a centralização, mas também a cefalização. Então, o que é a cefalização? É um polo cefálico de organização do sistema nervoso, onde eu tenho um acúmulo de células que vão auxiliar a manutenção de todos os sinais principais naquela região e assim a gente distribui somente a resposta motora. Tá? Não deixa de ser necessário guias, né? Então nervos que levem a informação motora e tragam informação sensorial. No entanto, a organização agora, dada a cefalização, se torna melhorada, né? Então, a concentração dos órgãos sensoriais na região da cabeça, ou pelo menos na região anterior do corpo, e é o que a gente vê principalmente nos plateumintos aqui, né? Então, essa organização aqui, em termos de cefalização, de gânglios nervosos na região da cabeça, que se mantém aqui em vários outros organismos. Então, veja só, enquanto um cnidária, para entender o que está acontecendo no ambiente, ele precisa expor o seu corpo inteiro, ele não tem a distribuição desses órgãos sensoriais numa região determinada, uma região cefálica, ele precisa expor o corpo inteiro para poder receber informação sensorial. Um plateuminto não, ele coloca só a região da cabeça e ele consegue já interpretar todos os sinais, né? E consegue então responder de forma mais elaborada, não expondo o corpo inteiro a uma situação potencialmente perigosa. Tá? Então, essa organização longitudinal de simetria bilateral do corpo favorece os organismos. Existe a concentração de órgãos sensoriais na região cefálica, região da cabeça. Agora, a gente começa a observar o aparecimento de algumas cavidades corporais e a especialização de algumas regiões do corpo para a execução de tarefas específicas, né? Então, agora eu tenho tecidos com tarefas específicas sendo desempenhadas por cada um deles. O que isso favorece principalmente? Desempenho comportamental. Então, a grande mudança que a gente vai vendo é a mudança em termos de locomoção. O movimento do corpo se torna mais elaborado, a capacidade motora se torna mais elaborada. E aí a gente vai ver que
ao longo dos plateumintos, tem uma modificação no padrão de natação bastante elaborado, né? Então, se a gente vê aqui esse Bauplin, simetria bilateral, uma centralização do sistema nervoso e uma cefalização do sistema nervoso com o gânglio cerebral. Tá? Então, se conservam as redes nervosas, se conservam a concentração de órgãos sensoriais na região da cabeça, na cefalização. No entanto, eu encontro aqui já um número de neurônios mais aumentado e com conectividade mais elaborada, que eu vou chamar de pré-cérebro. Para a ocorrência do pré-cérebro e a potencialização da comunicação entre as áreas corporais, eu vou precisar de um elemento a mais, que é uma novidade evolutiva importante dos plateumintos. Quem é esse elemento a mais? É o interneurônio. E a partir do momento que eu tenho o interneurônio disponível, né, para comunicação entre neurônios, não mais de uma célula sensorial com uma célula motora, mas entre neurônios, eu tenho aqui agora uma hierarquia funcional de áreas neurais. Então, eu tenho gânglios cerebrais que controlam gânglios posteriores, que controlam gânglios menores e assim sucessivamente. Então, o que a gente vê na sequência aqui do sistema nervoso de Anelídeos é a segmentação do corpo, que nesse caso é uma segmentação metamerizada, então cada metâmero ele reproduz o que o outro metâmero apresenta, né? Com o cordão nervoso passando por todos eles e em cada um deles um gângliozinho, né, controlador daquele metâmero. Não é exatamente o que aparece nos outros animais, mas ainda assim a gente fala em segmentação. Então, é uma especialização regional do corpo, né? Com gânglio cerebral, então se mantém a simetria bilateral, se mantém a cefalização, se mantém a centralização, cordão nervoso único agora, né? Em Plateuminto a gente ainda tinha 2 cordões nervosos paralelos, um pouco mais difuso o sistema nervoso, e agora um cordão que se junta, né? Um cordão único ventral, muito mais protegido, e partes bilaterais de gânglios em cada metâmero, com especializações. O que isso confere ao organismo? Maior elaboração nas respostas. Então, ele consegue perceber mais sinais ambientais, tem mais receptores sensoriais e consegue responder com movimentos mais rápidos, com movimentos mais eficientes. A gente vê aqui, principalmente, como eu tinha dito anteriormente, a movimentação como um fator bastante importante aqui. Então, locomoção é ganha, né? E eles aumentam potencialmente o trabalho locomotor ao longo da evolução. O que a gente vê aqui é o cordão longitudinal que eu citei anteriormente, então que era uma dupla, né, que eram 2 cordões, e esses cordões se unem gerando gânglios para cada pedacinho do corpo aqui, então formando um cordão longitudinal ventral único, com o gânglio cerebral hierarquicamente superior, então o gânglio cerebral ele comanda os demais, e cada gânglio localizado em cada metâmero tem um papel de comandar nervos de cada um desses metâmeros também. Nos moluscos, o que acontece é a presença agora de um cérebro mais organizado. Então, a gente tem vários gânglios cerebrais com papéis distintos, com funções distintas, muitos gânglios com capacidade de secreção de hormônios, né? E que esses múltiplos gânglios se organizam na formação de um cérebro mais elaborado, mais organizado. O número de neurônios aumenta pra caramba nesses organismos e aí a percepção sensorial, a tomada de informação do meio se torna bem mais elaborada, principalmente nos cefalópodes. Então, destaque para os cefalópodes aqui, que tem essa capacidade de percepção ambiental e de responsividade não só motora, mas com habilidades bem mais organizadas de aprendizagem, de discriminação, de memória, né? E aí, então, os gânglios cerebrais tendo esse papel tão mais importante aí. No grupo dos artrópodes, a gente vê agora uma complexidade cada vez maior do sistema nervoso, então, o gânglio cerebral ganho, né, esse protocérebro aqui que foi ganho aí nos moluscos, é mantido com várias sub-regiões aqui, com a cefalização, grande quantidade de informação sensorial é percebida, esses animais têm uma capacidade locomotora bem mais elaborada, né? Eles conseguem atacar, camuflar, cortejar, fazer trabalhos motores bem mais elaborados do que os animais anteriores. E aí, para finalizar, um evento bastante importante foi aqui a passagem dos protostomados para deuterostomados.
Então aqui um grande avanço.